Os mal-entendidos são sempre causados pela incapacidade de apreciar o ponto de vista do outro. Acho que essa frase não tem muita coisa a ser acrescentada. Ou seja, a ignorância de algumas pessoas diz respeito a não aceitar a opinião de outro. Ou seja, eu estou absolutamente certo e você está absolutamente errado e não quero discutir mais isso. É que eu falo de radicalismo religioso também. A pessoa está totalmente certa e não admite ser contrariada porque tem um receio muito grande de que não vai conseguir assimilar o pensamento da outra pessoa, a opinião da outra pessoa, porque não tem condições interiores disso, não tem capacidade mental para evoluir a tal ponto de aceitar a opinião do outro. Se aceitamos a opinião de outra pessoa, aceitamos a opinião? Não, estudamos a opinião, não vamos engolir nada sem mastigar, sem saber se nos vai fazer bem aquela opinião, aquela sugestão. Vamos ouvir, vamos estudar, sempre, a todo instante. Vamos fazer isso porque isso também é evolução. É ser humilde em aceitar que outro pode saber alguma coisa que não sabemos, ou que o outro pode nos acrescentar, principalmente isto, acrescentar algo mais ao que sabemos. E nesta operação, passamos a ser um pouco melhores, um pouco mais sábios, um pouco mais iluminados, porque sabemos um tanto, porém aceitamos ouvir, aceitamos acrescentar. Enquanto que estes que não aceitam nem ouvir a opinião de outro, não aceitam ouvir, muito menos engolir, que eles não assimilam, eles não procuram assimilar, eles acabam engolindo, e o medo de engolir aquilo e dar aquele conflito do que sabem com aquela informação nova é tão grande que eles preferem não ouvir, ficam naquele conhecimento sem evolução e ficam retrógrados. Ficam abandonados pelo caminho da evolução. Aceite uma opinião, aceite uma sugestão, ouça a opinião, ouça a sugestão. Pegue o que acha interessante, se encontrar algo interessante, e assimile. O resto, lance, jogue fora. Mas ouça, sempre. E logo de início não haverá o mal entendido, não haverá discussões, não haverá bate-boca, que muitas vezes, quando a pessoa é ignorante além da conta, não aceita observações, ela se torna agressiva, física ou verbalmente. Então, ouça, aceite ouvir. Sempre existe algo que outro, que pode até pensar diferente de nós, sempre existe algo que o outro pode dizer, uma vírgula, uma troca de ideias que não passar pela cabeça da gente, sempre pode haver alguma coisa, ou, mesmo que diga tudo aquilo e nada daquilo é aproveitado, há uma pista que nos lance em outra situação. Certa vez eu fiz um curso de encarte de uma religião evangélica, aquelas mais radicais. Fiz um curso, comecei a ler, achei curioso, era o início dos meus estudos, e havia um dos encartes que falava sobre o diabo. O diabo dentro da visão religiosa. Tudo aquilo, não vou comentar, mas exatamente aquilo. Sobre o diabo, demônio, Satanás, aquele tipo de coisa. Só que eu terminei de ler aquele encarte e comecei a ver o diabo, demônio, Satanás exatamente ao contrário do que o encarte estava colocando. Hoje eu falo de demônio, falo desta figura inexistente, do inexistente de mil faces, como eu me refiro, mas exatamente contrário ao que aquele encarte colocou. Ou seja,
nas entrelinhas, nas explicações que eu não consegui aceitar, eu refleti sobre o que seria mais coerente, na minha opinião. E acabei chegando em algo muito mais interessante a mim e a quem achar que possa servir. Mas acabei chegando a uma conclusão muito mais interessante do que o que estava naquele encarte. Não acredito e não confio e não aceito nada do que está escrito lá. Porém, aquele monte de informações contrárias ao que eu digo, ao que eu acho hoje, me foram úteis. Então ouça, claro, se houver paciência, ouça opiniões outras contrárias às suas, mas ouça. Às vezes há um meandro, há uma escapada do seu íntimo para uma explicação, às vezes contrária, mas muito mais interessante. Claro, silencie, não vá discutir. Não é assim, é de outra maneira. Fique quieto, não fale nada. Isto gera mal entendido, porque um dos dois é cabeça dura. Ou você ou a outra pessoa. Ou seja, ou eu ou quem me deu aquele encarte. Um dos dois seria cabeça dura. Com certeza, não sei. Ele não ia aceitar o que eu vi. Então, silenciei, li o encarte, tirei minhas conclusões muito interessantes e me silenciei em relação a ele. Agradeci o encarte, o estudo e tudo mais. Então, converse com pessoas. Se a pessoa aceita uma sugestão, uma suposição, comente. Se a pessoa não aceite, se cale, pegue todas as informações que conseguir, silencie, vá embora, deduza, assimile, faça tornar sua, e será muito mais interessante e evitará mal-entendidos.